Boa tarde, me chamo Rodrigo Henke, esses são Tomás Trevisan e Gabriel Thyssen, e esse é o nosso trabalho sobre os diagnósticos clínicos, sensíveis, específicos e rápidos para a Covid-19. Bom, nos dias atuais, a população global enfrenta uma das maiores e mais graves pandemias já presenciadas pela raça humana. Tal vírus possui uma alta taxa de proliferação e já resultou na morte de 300 mil pessoas no mundo inteiro. Bom, um dos motivos pelo qual o vírus conseguiu se disseminar de maneira tão rápida é o lapso de testes rápidos e laboratoriais em inúmeros países. O Brasil, que optou por subnotificar os casos e focar em testes somente sintomáticos, já tem mais de 500 mil infectados, enquanto a Coreia do Sul, que investiu em testes em massa, teve somente 11 mil casos e amenizou o vírus no país. Bom, agora nós iremos falar um pouco mais desses testes dos diagnósticos. Um dos métodos específicos de análise clínica é o RT-PCR, transcrição reversa de reação em cadeia de polimerase. Esse teste é utilizado no Brasil em indivíduos principalmente sintomáticos. E também é utilizado como padrão ouro para servir da análise da precisão dos outros testes. Além disso, o funcionamento consiste na detecção de sequências específicas de RNA viral em amostras da mucosa da região nasofaringiana do paciente coletadas através da técnica de swab. Uma vez coletadas as amostras, são produzidos filamentos de DNA complementares do RNA e, posteriormente, são inseridos primers que irão permitir a amplificação do material genético. Esse que vai ser captado, os sinais vão ser captados por sondas e encaminhados a um outro aparelhato que vai determinar a positividade para a presença do RNA viral, determinando assim se o paciente está infectado. Além disso, o RT-PCR ele demora aproximadamente 4 horas para ficar pronto. E também deve ser realizado entre os dias 3 e 10 a partir da apresentação dos sintomas. Bom, os testes rápidos detectam os anticorpos que o corpo produz contra o vírus. Se a pessoa apresentar sintomas, é preciso esperar de 1 a 2 semanas para o corpo ter tempo de produzir esses anticorpos e então fazer o teste. Então, a primeira limitação desse tipo de teste é que tu tem que esperar o tempo que o corpo leva para produzir os anticorpos. Estão disponíveis no mercado 2 tipos de testes, o de antígeno e o de anticorpos. O de antígeno detecta proteínas na fase de atividade da infecção, enquanto os de anticorpos identificam uma resposta imunológica do corpo em relação ao vírus. A vantagem desses testes seria a obtenção de resultados rápidos. Em contrapartida, eles possuem sensibilidade e especificidade reduzidas em relação a outras metodologias. O Ministério da Saúde afirma que esses testes apresentam uma taxa de erro de 75% em resultados negativos, o que causa uma insegurança para interpretar os resultados e determinar se o paciente precisa ou não manter o isolamento social. A imunocromatografia é um tipo de teste rápido que consegue dar resultados entre 10 e 30 minutos. O exame é feito com o uso de amostras de sangue, soro ou plasma. O exame se dá através da geração de cor a partir de uma reação química entre antígeno e anticorpo. Os resultados obtidos são chamados de IgM e IgG, que são as defesas do organismo a um agente externo, como o vírus que provoca a Covid-19. Tendo em vista que o organismo demanda um tempo para a produção desses anticorpos a partir do contágio, a chamada janela imunológica, a imunocromatografia é indicada para exames a partir do 7º dia após o início dos sintomas. Esse tempo é necessário para assegurar que haverá anticorpos suficientes no organismo que possam ser detectados por esse método. Para concluir se o caso é ou não de Covid-19, os resultados dos testes rápidos devem ser interpretados por um profissional de saúde, considerando informações clínicas, sinais e sintomas do paciente, além de outros exames confirmatórios. Somente com esse conjunto de dados é possível fazer a avaliação e o diagnóstico ou descarte da doença. O outro teste é a enzima imunoensaio, ou ELISA, que é um dos métodos imunológicos mais utilizados para quantificar a concentração de antígenos e anticorpos, por apresentar grande sensibilidade e especificidade. Nesse método, uma enzima é covalentemente ligada a um anticorpo específico que reconhece o antígeno-alvo. Caso ocorra esse reconhecimento, a enzima irá reagir com o substrato incolor para produzir um produto colorido. Se o antígeno estiver presente, o complexo anticorpo-enzima irá ligar-se a ele e a enzima catalisará a reação. Então, a presença de produto colorido indica a presença de antígeno. Trata-se de um método eficiente, pois permite detectar a quantidade de proteína da ordem de nanogramas. Dentre os tipos de ELISA, destaca-se o ELISA sanduíche. Nesse método, o anticorpo para um antígeno específico, chamado de anticorpo de captura, é inicialmente absorvido no poço. Depois, a amostra com antígeno, soro, urina ou outra solução contendo o antígeno, é adicionada e se liga a esse anticorpo. Logo após, é adicionado outro anticorpo específico para o antígeno.
Finalmente, um terceiro anticorpo ligado à enzima é adicionado. Essa enzima irá reagir com o substrato adicionado, gerando cor. A intensidade da reação, cor mais fraca ou mais forte, é proporcional à quantidade de antígeno presente. Portanto, a partir desse trabalho, reitera-se a importância da realização dos testes sensíveis. Consequentemente, visando dirimir a proliferação do vírus e a melhor identificação dos infectados, o governo deve, por intermédio da direcionamento de investimentos ao SUS e ao Ministério da Saúde, promover uma testagem em massa para a população através dos serviços públicos de saúde, nesse caso, do método RT-PCR, devido à sua confiabilidade e especificidade para a detecção. Sobretudo, deve também se promover maior automatização dos processos de testagem, buscando não contaminar os funcionários da saúde que os realizam. Bom, essas são as nossas referências. Obrigado pela sua atenção.